Graça e paz, amados. Eu sou o presbítero Carlos, este é mais um Caminhando com Cristo. E eu quero hoje trazer um assunto para você um pouco polêmico, um assunto o qual tem dividido vários pensamentos. Alguns teólogos afirmam e sempre mantêm do lado das suas teses. Outros teólogos afirmam da mesma forma e mantêm do lado de suas teses. Você, o que pensa? A igreja passará pela grande tribulação ou não? A igreja é arrebatada antes da grande tribulação? Antes de se manifestar o anticristo? O que a palavra nos diz acerca disto? Outra coisa, muitos teólogos têm defendido o pós-tribulacionismo e outros teólogos têm defendido o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, para muitos, é quando as pessoas serão arrebatadas. O arrebatamento será algo que acontecerá, mas secreto. O após-tribulacionismo são aquelas pessoas que creem que a igreja passará pela grande tribulação. E você o que pensa? O que a palavra fala a respeito disso? O que Jesus nos ensinou acerca desses dias? 2 Tessalonicenses, quem que retém o homem do pecado? São tantas e tantas coisas que envolvem todo este mistério teológico que às vezes nós ficamos sempre às vezes assim sem saber como entender, porque são tantas informações, são tantas coisas que nós ouvimos, que às vezes nós não vamos para dentro da palavra. A palavra, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. É através da palavra que o Espírito Santo nos revela a nós as riquezas e as profundezas das grandezas de Deus. Eu quero que você abra sua mente, abra o seu intelecto, que o Espírito Santo possa te dar discernimento dentro da palavra, para que você não venha ficar confundido, que você não venha ficar desapercebido, mas que você venha estar preparado. O que nós aprendemos com a palavra é que o dia do Senhor virá como um ladrão. Jesus mesmo disse, se o valente soubera quando o ladrão viria para sua casa para roubá-la, ele esperaria. O que Jesus quis dizer não é que ele virá em um momento secreto, mas é que você possa ficar sempre esperando a volta de Cristo como se fosse hoje. A palavra de Deus, ela é bem clara em João, 1 João, que aquele que espera no Senhor, Coríntios, Paulo ele diz bem claro, aquele que espera no Senhor só nesta vida, ele é mais miserável do que todos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Muitos estão esperando serem arrebatados. E muitas das vezes, estas pessoas serão pegas de surpresas. Como assim? Porque o seu arrebatamento pode acontecer com uma parada cardíaca. O seu arrebatamento pode acontecer num acidente de carro. Nós não sabemos o dia de amanhã. É por isso que Jesus disse para que nós não andássemos preocupados com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Então muitas pessoas elas ficam indagando, será que nós iremos passar pela grande tribulação? Será que nós iremos ser arrebatados? A coisa é, amados, que nós devemos estar preparados para as duas coisas. Sermos arrebatados antes, se Jesus vier, e sermos arrebatados pós-tribulação, quando Jesus vier para derrotar o anticristo. Nós temos que estar preparados todo o tempo. Como a palavra diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Nós também temos que ficar preparados, para que o dia do Senhor não nos venha pegar de surpresa. Para que quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus, quando seus anjos soar a trombeta, nós podemos sim estarmos
juntos com Ele. Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a seguir do 49 adiante, que nós seremos arrebatados. Será num abrir e num fechar de olho. O que é corruptível se transformará num corpo incorruptível. Paulo explica que a carne não pode herdar o reino dos céus, mas o Espírito sim. Então eu quero trazer para você hoje, dentro da palavra, eu quero ler alguns versículos e quero que você tire as suas dúvidas. Não quero aqui dizer, olha aqui, a igreja passará pela grande tribulação e a igreja não passará pela grande tribulação. Porque a palavra de Deus, amados, ela é rica. Ela nos dá informação, mas eu quero que você tire suas conclusões com o que eu vou ler para você. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Mateus 24, nós vamos ver aqui Mateus 24, amados. A palavra de Deus, ela é bem específica. A palavra de Deus, ela nos ensina o que é correto. O que eu tenho muito ouvido por aí, são pessoas dizendo, grandes teólogos, que a palavra de Deus ela precisa da teologia para ser interpretada. Isto parece como os Mormons, que precisam do livro dos Mormons para serem... A Bíblia precisa deste livro dos Mormons para ser interpretada. Não seria um pouco assim, meio... Desculpa da palavra, mas não seria assim meio estranho você precisar de uma técnica criada por homens para você ler a palavra e entender a palavra? Não seria mais fácil através do Espírito Santo? Não é Jesus que disse em em João 16, que é o Espírito que nos ensina, é o Espírito que nos convence do pecado, é o Espírito que vai nos ensinar o que nós devemos falar até diante das autoridades? Não é o Espírito que é o nosso Consolador, é quem está conosco todos os dias, nos ensinando, nos instruindo no caminho que é a palavra de Deus? Eu sempre tenho por este lado. Eu prefiro que o Espírito me revele a palavra do que eu tentar usar técnicas, apesar de ser um teólogo, mas eu nunca deixei que nem a exegese, nem a hermenêutica, nem a homilética tomasse totalmente conta da minha mente. Porque às vezes, amados, nós temos a axiologia. Nós achamos que nós sabemos tudo. Nós achamos que é da nossa forma. Nós achamos que tem que ser desta maneira e assim nós ensinamos. E às vezes, muitas pessoas têm partido por caminhos errantes porque não entenderam a palavra. Porque não pesquisaram a palavra. Porque para todo teólogo, ele sabe que uma teoria, uma base da teologia é que a Bíblia, ela se interpreta por si mesma. Se a Bíblia se interpreta por si mesma, então quer dizer que nós não precisamos de nenhuma técnica para entender. Porque como Paulo fala em 1 Coríntios 3, o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. O homem carnal, ele discerne as coisas carnais. O homem carnal, ele nunca vai conseguir entender as coisas de Deus, as coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas por pessoas que são espirituais. É por isso que Jesus chega para Nicodemos em João 3, e Jesus ele é bem explícito. E ele diz, olha, você é o cara, né? Você é o príncipe da lei, você é fariseu. Mas uma coisa eu te digo, toda essa bagagem que você tem, toda essa teoria da lei, tudo que você aprendeu com a lei, não te serve para herdar o reino dos céus. Para você herdar o reino dos céus, você tem que nascer de novo.
você tem que ser uma nova criatura. Para entendermos as coisas de Deus, o Adão velho não pode reinar em nós. Nós temos que nos fazer o Adão novo. E para nós nos transformarmos no Adão novo, temos que fazer o que Jesus disse. Temos que nos tornar como criança. Como é isto? Nascendo de novo, nascendo no Espírito. Deixando com que a mente de Cristo tome posse das nossas mentes. É por isso que Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você começar a entender o que é viver em Cristo e Cristo viver em você, você vai ver que todas as coisas se tornam claras. É por isso que Jesus ele afirma que o seu povo peca por não conhecer as Escrituras. O povo de Deus tem pecado por não conhecer a palavra de Deus. E muitas pessoas têm ensinado um evangelho errado, um evangelho que não tem base com o evangelho de Cristo. Muitos têm se levantado se dizendo profetas, se dizendo que são os que trazem a verdade, mas muito ao contrário disso, são os que trazem distorção da palavra. Jesus nos alertou sobre estes. Jesus falou sobre estes homens, sobre os falsos profetas, que muitos viriam em seu nome, dizendo que ele era Cristo. Ou seja, muitos vêm em nome de Cristo, dizendo que Cristo é Cristo, que Cristo é o Filho de Deus. Mas quando vão trazer a palavra, quando vão anunciar a palavra, esta palavra ela vem totalmente distorcida. É o que Paulo afirma em Gálatas, capítulo 1, que se um anjo do céu, que se até mesmo um discípulo de Cristo, um apóstolo, como Paulo dizia, lhe trouxer um outro evangelho que não seja, que não fosse aquele que Paulo havia já anunciado, que este evangelho fora amaldiçoado. Então, meus amados, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, esta palavra me dá base, esta palavra me dá certeza, esta palavra me dá segurança, porque a palavra de Deus, como eu já disse, ela é lâmpada para os nossos pés. O que é lâmpada para os pés? Você vê aonde você está pisando. A palavra de Deus, ela não te deixa, meu amado, cair, tropeçar. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. O que isso significa? Um carro, à noite, sem um farol, tem como você chegar em algum lugar com ele? Não. Por quê? O que vai acontecer? Você vai bater em algum obstáculo, porque você não vê. Assim a palavra de Deus, esta luz para o caminho, você não anda em escuridão. Você sabe aonde você está indo. Então, um conselho que eu dou a você, meu amado, busca esta palavra. Faça como os crentes de Bareia. Paulo pregava, mas eles iam para as Escrituras saber se realmente o que Paulo estava pregando coincidia com o que está escrito. Muitas pessoas hoje, elas não têm base, principalmente quando se trata num assunto escatológico. Toda vez que se trata sobre escatologia, eu tenho estudado, eu tenho pesquisado, eu tenho visto tantas e tantas pessoas tentando trazer uma mensagem de escatologia e às vezes o que eles falam não tem base. Pegam versículos isolados e tentam afirmar que vai acontecer porque este versículo está dizendo. Mas quando você usa como um bom teólogo a exegese, você vai ver que o que eles estão explicando, baseado na teologia e baseado no contexto, porque texto sem contexto, é pretexto para heresias.
Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos lendo um texto isolado, para que este texto isolado não crie uma heresia, porque quando você vai olhar hoje várias igrejas por aí, que são consideradas seitas no conceito religioso e no conceito teológico, essas seitas, elas sempre se baseiam em um versículo isolado, em uma passagem isolada. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. A palavra de Deus, sem a direção do Espírito Santo, ela mata. A palavra de Deus, sem a direção do Espírito Santo, meu amado, não a palavra, não a palavra de Deus que sai da boca de Deus, mas esta palavra. O que está escrito aqui. Sem base no Espírito Santo, sem discernimento do Espírito Santo, você pode criar quantas heresias você quiser. Presbítero, o senhor está indo um pouco longe? Não. Não. Te provo. Todas as seitas que você tem ouvido falar por aí, que estão baseadas na Bíblia, que pregam o Evangelho, mas você sabe que é seita. Você sabe que os seus ensinamentos não condiz com os ensinamentos de Cristo. Eles usam o que para basear as suas teorias? Eles usam o que para reforçar os seus pensamentos? Usam a própria palavra. Quando você vê uns desses aí que andam por aí de grupos, que te param no meio de um shopping center, que aonde você está eles param, às vezes até incomodam. Eles usam o quê? A Bíblia e mais um livro. Quando você vai por aí, aqueles que gostam de te acordar no domingo de manhã, batendo como 5, 6 na sua casa, como sentinelas, para te oferecer, você sabe de quem eu estou falando? Eles usam o quê? A palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus estava no deserto, ele estava ali no deserto, depois que ele passou 40 dias jejuando, quem aparece para Jesus? O próprio Satanás. Satanás, ele tenta pegar Jesus, ele tenta ludibriar Jesus com o quê? Com a própria palavra. Lança-te daqui para baixo, porque assim está escrito, que tu dará ordem aos teus anjos e não te deixará tropeçar em uma só pedra. Mas o que Jesus fez? Conhecendo as Escrituras, rebate Satanás dentro das Escrituras. O próprio Satanás usou as Escrituras para tentar fazer com que Jesus caísse. Por isso que eu quero te dizer, meu amado, a palavra de Deus, ela te dá base. A palavra de Deus, ela te dá visão. A palavra de Deus te ensina a entender e a compreender a vontade do Pai. Por isso que Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo diz, para que nós pudéssemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, não nos conformando com as coisas desse mundo, mas que nós pudéssemos sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós pudéssemos entender e compreender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós, quando não nos conformamos com as coisas deste mundo, quando nós não nos conformamos com o pecado deste mundo, com as heresias deste mundo, mas nós buscamos a renovação do nosso entendimento, ou seja, a renovação do nosso entendimento só acontece quando o Espírito nos convence e nos mostra o que é verdade. Então, essa renovação tira a nossa mente velha e entra a mente nova, que é a mente de Cristo. Só através deste ponto, de um nascer de novo,
como disse Jesus a Nicodemos, aí você pode entender as coisas de Deus. É o que Paulo fala em Coríntios 1:3. Amém, amados? Eu quero agora te falar um pouco do assunto o qual eu quero trazer para você. Este assunto se chama a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Você já parou para pensar o que é a grande tribulação? Você já parou para pensar o que passaram a igreja primitiva? O que eles passaram na época da Inquisição? Você já parou para pensar o que passou Jesus naquela cruz do Calvário? Você já parou para pensar que às vezes você é um covarde? Você já parou para pensar que nós, que dizemos que somos igrejas, nós somos covardes? Te provo. Os discípulos sabiam que o Coliseu esperavam. Os discípulos sabiam que assim como o Mestre foi pregado numa cruz do Calvário, assim o destino deles eram certos. Paulo sabia que o destino deles seria a forca, a decapitação, a morte. Portanto, quando Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé, Paulo já sabia que a sua morte se aproximava. Mas cada vez que Paulo era perseguido, cada vez que Jesus era perseguido, mais eles tinham prazer em anunciar o Evangelho. A ponto de Paulo dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. Agora você, crente frouxo, desculpa da palavra. Você quando fala em tribulação com você se treme todo. Você vai para a igreja com a sua Bíblia, vai louvar, vai cantar, vai pedir, porque você sempre vai para a igreja não com o intuito de adorar a Deus. Você simplesmente vai à igreja com o intuito de receber uma bênção e sair dali abençoado. Porque é assim que é, com muitos. Alguns vão para a igreja para mostrar o que tem, ou às vezes mostrar até o que não tem. Que está atolado no crediário, né? E é assim que funciona. Mas quando fala de obra missionária, porque muitos pensam que obra missionária é só ir para o campo. Não. A obra missionária, que é o ID que Cristo nos mandou fazer, Ele nunca nos mandou construir templos, principalmente o templo de Salomão, que está sendo construído, o segundo templo de Salomão, que está sendo construído no Brasil. Não, já foi construído, se eu não me engano. Jesus nunca disse isso. Quando os discípulos queriam mostrar Jesus acerca do templo, acerca das construções, Jesus falou, não vos fiqueis maravilhados, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Isso tudo vai ser destruído. Quando aquela mulher chega para Jesus, Jesus está sentado ali, ela vem buscar água naquele poço, aquela samaritana, que Jesus pede ela, você já sabe, água, e ela fala, o poço está aí, você pode pegar, você é judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana, não sabe que nós outros não nos combinamos? E Jesus pergunta, mulher, se tu soubestes, quem te pede água, você me daria de beber, e eu te daria uma água que você nunca mais ia ter sede. Ela faz uma pergunta para Jesus e diz, olha, você que é judeu, me responde uma coisa. Pai Jacó disse que nós éramos para adorar neste monte. Vocês judeus dizem que é para adorar no templo. Me diz, aonde nós devemos adorar? Jesus disse, nem no monte, nem no templo, mas chegará dia
que Deus procurará verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e Ele precisa ser adorado em espírito. Então, respondendo, pincelando aqui, Jesus nunca pregou para ninguém construir igrejas. Jesus nunca disse que igrejas seriam 4 paredes. Mas vamos lá. Às vezes você trabalha com um cidadão 10, 15, 20 anos. Você nunca disse para esse cidadão, não estou falando para você convidar ele para ir na sua igreja, não. Mas você nunca virou para esse cidadão e disse, olha, eu queria te dizer algo. Eu queria te falar de uma pessoa importantíssima para mim. Uma pessoa que mudou a minha vida. Uma pessoa que há 2000 anos atrás veio a este mundo, se fez carne, sendo rico, se fez pobre. Uma pessoa que nos amou de tal maneira que eu não consigo expressar para você. Mas ela deu a sua vida para me salvar, para te salvar, para nos salvar das garras do pecado, das garras da condenação eterna. Uma pessoa que sempre estará de braços abertos para te acolher. Você nunca parou para falar de Jesus? Você nunca parou para falar do amor de Jesus? E agora, você não paga preço algum? Você não fala nada deste Jesus maravilhoso? Desse Jesus que não tem explicação? O amor grandioso a ponto de ser Deus se fazer carne e padecer e morrer por nós, para nos dar-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aí agora você quer estar no direito de falar, Jesus, eu não quero passar por nenhum problema, por nenhuma tribulação. Antes eu quero que o Senhor venha nos arrebatar, que tem que ser assim. Nós teremos que subir antes do anticristo. Eu não aceito passar pelo anticristo. Eu não aceito passar. Eu não aceito passar pela grande tribulação. Eu sou melhor do que os discípulos. Eu sou melhor do que o próprio Cristo, do que o próprio Senhor. Tribulação são para os fracos. Os fortes são arrebatados secretamente. É isto que eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido isto todos os dias. Quando eu vou no YouTube, quando às vezes eu vou ver alguma pregação, pessoas afirmando, pessoas se assegurando que o arrebatamento tem que ser da forma que elas querem. E assim vai ser e assim será. Mas, amado, quando voltamos para a palavra, será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que será assim que irá acontecer? Quando você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, será que quem segura o homem do pecado é a igreja? É o Espírito Santo? Paulo nunca afirmou isso. Paulo nunca afirmou que o arrebatamento da igreja seria algo secreto, algo que ninguém iria saber. Eu quero ler com você aqui em Mateus 24, começando do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos, em particular, dizendo, diz-nos, quando será estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Preste atenção. Os discípulos fazem uma pergunta para Cristo. Quando será que estas coisas irão acontecer?
E quando será? Ou que haverá? Qual sinal terá no fim do mundo, quando as coisas já estiverem chegando ao fim? Jesus responde para ele. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Preste atenção aqui. Eles fazem uma pergunta para Jesus: o que acontecerá nos dias do fim do mundo? Quais os sinais haverão? Jesus fala, primeiramente, vai ouvir de guerra, vocês ouvirão terremotos, vocês verão terremotos, vocês verão nação se levantar contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, pestes, fomes, doenças. Tudo que você vê hoje foi o que Jesus profetizou. Mas muitos ousam dizer: mas isso aqui aconteceu. Ah, então quer dizer que o mundo então já acabou. Se você levar por esse ponto, Jesus aqui não está falando no presente. Jesus aqui não está falando de algo que iria acontecer num futuro breve. Eles fizeram a pergunta para Jesus acerca do tempo do fim do mundo. Então Jesus responde o que vai acontecer no fim do mundo, e não o que aconteceria a eles. E Jesus fala que muitos seriam entregues à morte, seriam atormentados, seriam perseguidos por causa do quê? Do amor do nome de Cristo, do nome dele. Quando você olha aqui no capítulo 24 e no versículo 15, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Às vezes as pessoas querem entender escatologia e não querem pesquisar. O que disse Daniel? Por que Jesus se refere a Daniel? Vamos ler Daniel? Preste atenção. Eu vou ler alguns versículos e eu quero que você entenda. E não terá respeito, Daniel 11:37, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Isso está falando do anticristo, amado. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho, aos que reconhecerem multiplicará a honra
e fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Isso aqui está falando do anticristo, que ele será um homem que não terá nenhum apreço às coisas de Deus. E ao Deus da fortaleza ele adorará. Este Deus da fortaleza simboliza quem? Satanás. E todos aqueles que se reconhecer o anticristo como o Cristo, né? O falso Cristo, ele vai honrar essas pessoas que ficaram do lado dele. E mais para frente, no versículo 40, e no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios. Entrará nas terras e as destruirá, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom, Moabe, e as principais dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e espartir a muitos. E armará, preste atenção nesse versículo que é o versículo chave, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Preste atenção no que Jesus disse. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, voltando aqui, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo. Agora eu vou terminar de ler o capítulo 12 para você ter uma noção. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Haverá um tempo. Um tempo muito, mas muito amargo, qual nunca houve e jamais haverá, afirma Cristo e agora afirma Daniel. Mas se levantará Miguel. O anticristo, ele arma sua barraca entre o mar grande e o monte santo. Mas aí quando ele arma, vem o seu fim. E mais primeiramente, na frente, quem que aparece? Miguel. Miguel simbolizando quem? Cristo. Miguel simboliza Cristo aqui. Dando livramento a quem? Ao seu povo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Preste atenção agora. Paulo ele fala sobre quem morreu primeiro ressuscita primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados. Eu vou ler lá mais para frente. Mas presta atenção. Jesus primeiramente fala para você sobre Daniel. Lê o profeta Daniel. Quando a desolação chegar no Monte Santo. Aí no versículo 16. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa. Ele está falando aqui, primeiramente, ele fala quando a desolação chegar no Monte Santo. Ele está falando da desolação do anticristo e os seus exércitos.
Então aqui ele diz, quem lê Daniel que entenda. Então, ao mesmo tempo ele começa, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Preste atenção. Jesus até aqui ele não fala em dar escape a ninguém. Ele só fala aqui de tudo que vai acontecer. Ele manda você olhar em Daniel, ler o que Daniel falou da desolação. Quando você lê no capítulo 2 de Daniel, você vê a salvação vindo para o povo. Mas é só depois que o anticristo arma a sua barraca. No Monte Santo. Aqui Jesus fala a mesma coisa, que quando isso acontecer, fujam. Quem está no telhado não desça abaixo. Quem está no campo não volte para a cidade. Ai das grávidas, porque imagina uma mulher grávida fugindo. Ai das que amamentam, imagina ter que fugir e deixar o seu filho para trás. Orem para que a sua fuga não aconteça no inverno. Imagina você ter que fugir no inverno. Porque aqui ele está dando sequência ao que ele manda ler em Daniel. E mais para frente ele fala de uma grande aflição que nunca houve, jamais haverá. Olha para você ver como está cronológico. Daniel ele fala mais para frente desta aflição e fala do príncipe Miguel, que livra o seu povo. E já fala automaticamente do arrebatamento. Das pessoas que dormem no pó da terra, como Paulo afirma, que quem está dormindo primeiro, quem dorme em Cristo, ressuscitará. E Jesus ele é bem específico. E ele fala, se ele não abreviasse esses dias, ninguém se salvaria. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito. Se alguém falar, Jesus apareceu aqui. Olha, Jesus apareceu por causa destas escrituras. Porque quando o anticristo chegar em Israel, talvez muitos vão querer enganar a muitos. Vem para cá ver que Jesus já chegou, Jesus já se manifestou. Será uma forma do anticristo pegar a muitos. Por isso que Jesus ele afirma aqui, não dê crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O que Jesus quer dizer aqui? Jesus não estará num lugar específico. Mas assim como um relâmpago vai cortar do oriente para o ocidente, assim será a vinda de Jesus. Todos saberão. Assim como você pode ver um relâmpago cortando no céu, de um lado para o outro, assim também será o que Jesus quer dizer, que a vinda dele não precisará de ninguém anunciar, porque todos verão. Então não terá segredo aqui, meu amado. Vamos ler mais para frente. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Preste atenção. Nós lemos aqui, lemos em Daniel, aflição, perseguição, terremotos,
guerras, pestes, fomes, nós sendo entregues à morte, nós sendo perseguidos. Vem a aflição naquele dia, se ele não abreviasse os dias, nem os escolhidos seriam salvos. Vem ele dizendo para que nós não dessemos ouvidos aos falsos profetas, as pessoas que irão dizer, olha, ele está aqui, olha, ele está ali, porque surgirão falsos profetas que farão tão grandes sinais que, se for, enganaria até os escolhidos. Aí mais para frente, ele começa a falar da aflição naqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e a potência do céu serão abaladas. Aí ele fala, depois de todos esses sinais, aparece quem? O Filho do Homem. E ele diz que toda a tribo, todas as tribos, todas as nações da terra o verão, com poder e grande glória. E aí, no versículo 31, no capítulo 24, ele diz, e ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta. Aqui não fala de trombetas, de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Preste atenção, meu amado. Daniel relata sobre o anticristo no capítulo 11. No capítulo 2, ele fala da salvação. E ele fala de uma ressurreição de mortos, dando a entender do arrebatamento. Jesus aqui, ele narra quase todo o capítulo 24, falando acerca de aflição, perseguição, aflição daqueles dias, como nunca houve, jamais haverá. Então, o próprio Cristo, ele narra tudo o que iria acontecer, e somente no final, ele não fala que o Filho do Homem virá em secreto, porque ele mesmo adverte. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Quando disser que eu estou ali, quando disser que aconteceu, quando disser que já se passou o arrebatamento, não dê crédito, porque não será assim. Ele é bem específico. Assim como o relâmpago, ele corta do ocidente, do oriente para o ocidente, assim também será a vinda. E ele diz que todos os olhos o verão. Todas as nações, tribos, o verão na sua grandeza. O arrebatamento não será algo secreto. Porque se fosse secreto, Jesus, ele não vai arrebatar duas classes de pessoas. Jesus, ele não estará voltando principalmente para a igreja. Porque Jesus, o que as pessoas usam dizer hoje é que a igreja não passa por isto, porque quem irá passar por todas essas coisas é Israel. Jesus nunca determinou que igreja seria simplesmente os gentios. A igreja de Jesus, quando ele refere a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, é todo aquele que crer que ele é Cristo. Todo aquele que aceitar que ele é Cristo, tanto judeu como grego. Para Deus já não há mais, amados, acepção de pessoas para a salvação. A igreja, ela não se encaixa num papel. Eu sou a igreja intocável. A gente tem que saber entender o que é igreja e o que é Israel. Israel, ela vai passar, sim, por tudo aquilo que a palavra de Deus profetizou. Israel será o centro das atenções no mundo inteiro. Será onde o Messias virá para dar livramento ao seu povo, para reinar com o seu povo. Nós entramos com o segundo plano de Deus, porque a igreja veio para ser judia. Mas quando os seus rejeitaram, Deus chama um povo que não era seu povo para ser seu povo e ele ser seu Deus. Deus simplesmente deu um escape para os gentios. Não queira nós nos considerarmos melhor do que ninguém, porque Jesus disse, eu vim para os meus,
Jesus veio para o povo judeu. A igreja entrou de carona com os judeus porque os rejeitaram. Então, Jesus levanta a Paulo para pregar para os gentios. Então, não vamos nos colocar melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém. Somos salvos por causa da misericórdia e da graça de Deus. Simplesmente por isso. Não somos merecedores. Não vamos querer, eu sou intocável. Você não é nada sem a graça de Deus. Jesus, ele é bem específico aqui. Ele não fala de arrebatamento antes. Ele fala de uma aflição. Ele fala de uma perseguição. Ele fala de guerras, fomes, pestes. Ele narra um cenário antes da trombeta tocar. Quando nós vamos aqui para 1 Coríntios, quero que você leia comigo 1 Coríntios, meu amado. Para que você possa entender a palavra de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Preste atenção, eu vou começar a ler 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e nem sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, novamente, não fala trombetas, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Paulo diz que ao soar da última trombeta. Quero te levar a você, meu amado. Tire suas conclusões dentro da palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está falando. Foi o próprio Cristo que narra. Não sou eu que estou narrando absolutamente nada. Cristo narrou. Agora Paulo vem e fala ao soar da última trombeta. Preste atenção, vou ler o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Criador, e ele reinará para todo sempre. Ao soar da última trombeta, Jesus aparece e toma posse do que era seu, o reino de Deus. As nações serão submissas a Cristo ao soar da última trombeta. Ao soar da última trombeta, aparece no céu o que é justo, o que é santo, o que é verdadeiro. Preste atenção, meu amado. É no soar da última trombeta que Paulo fala que nós somos arrebatados. A palavra de Deus diz que no soar da última trombeta, Jesus aparece e bota fim ao trono de Satanás, que é o anticristo que está reinando na terra. Então preste atenção. Jesus, ele não vem 3 vezes, ou uma vez, ou mais uma vez, agora que ele vai aparecer só nas nuvens, sua igreja verá. A Bíblia não te dá esse respaldo. A Bíblia não te ensina isto. A Bíblia não fala de 3 vindas. O anjo disse, vamos ler aqui, meus amados, para que nós possamos entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Preste atenção.
Eu quero que você leia comigo aqui a palavra de Deus. Eu quero ler em Atos, capítulo 1, versículo 11. Não, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Está falando aqui de Jesus. Quando ele passou 40 dias aqui com os seus discípulos, após a sua morte, e ele sobe aos céus. O versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Da mesma forma que Jesus subiu ao céu, eles disseram que também Jesus virá novamente. A palavra nunca disse que Jesus voltaria 3 vezes. A palavra nunca diz que Jesus ele virá nas nuvens do céu para arrebatar a sua igreja. O que as pessoas às vezes, por causa de um versículo, elas pegam quando fala das 7 cartas, as 7 igrejas. Né? Muitos dizem a uma das igrejas, Jesus disse: por guardar a minha palavra, eu vos guardarei no dia da aflição. Só que Jesus não está se referindo a qual aflição que é. Jesus estava se referindo a 7 igrejas. Jesus estava, para cada igreja, Jesus teve uma palavra. Jesus estava falando para igrejas que eram atuais da época. Agora, nós não podemos simplesmente pegar um versículo isolado, ou um texto que Jesus está se referindo a uma igreja, porque ali existiam 7 igrejas. Então quer dizer que cada igreja daquela ali terá um arrebatamento. Cada igreja daquela ali terá um favor especial. Né? Que graça é favor imerecido. Então para cada igreja daquela irá ter um favor especial. Porque são 7 igrejas. Então Jesus tem que arrebatar 7 igrejas. Para aí, meu amado. Não vamos ser nércicos na palavra. É a Bíblia que está dizendo. Outra coisa que eu quero que você entenda na palavra, e eu estarei também já encerrando, amados, e eu quero em outro vídeo trazer uma outra palavra que possa dar continuidade a esta. Eu quero ser mais profundo para que você venha a entender. Preste atenção. Eu quero ler o versículo Tessalonicenses 2, capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Preste atenção. É aqui que as pessoas erram. Aqui Paulo está dizendo para eles: olha,
eu quero que vocês fiquem firmes sobre a vinda de Cristo, porque virá. Mas antes que venha, primeiramente tem que acontecer a apostasia. A apostasia tem que acontecer para que se manifeste o filho do pecado, que é contra Deus e tudo que adora. Então este aparecerá. Mas Paulo fala, isto já vos tenho falado. Vós já sabeis o que é que detém o filho do pecado. Aqui as pessoas dizem que o que detém o filho do pecado é a igreja. Não. Não é a igreja que detém o filho do pecado. Pastor, presbítero, com que base o senhor fala isso? Porque Paulo aqui, meus amados, ele diz muito bem claro que antes da vinda de Jesus tem que manifestar. Lê o contexto. Paulo afirma, vocês já sabem, mas Paulo estava escrevendo aqui, Paulo não podia colocar em risco a vida das pessoas. Paulo não queria colocar uma outra perseguição, porque Paulo, ele é muito bem claro aqui, Paulo está falando acerca do império dos Césares da época. Paulo, ele está falando aqui desse império romano que existia na época. Paulo, ele está falando aqui entre linhas, porque Paulo não podia ser totalmente específico nesta carta. Porque se pegassem essa carta, a qual Paulo está falando, e simplesmente dando, porque Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala acerca do arrebatamento. Então, naquela época não ficou totalmente claro, Paulo manda 2 Tessalonicenses, agora explicando sobre o arrebatamento e explicando sobre o filho do pecado, o que manifestaria. Porque Paulo está dando sequência, dizendo, olha, vai acontecer sim. Vai acontecer o arrebatamento, por isso vocês não fiquem tristes com os que morreram, porque nós, assim como eles estão mortos, nós vamos ressuscitar e vamos nos encontrar-nos. Então Paulo aqui, ele dá sequência, então ele mesmo diz aqui, olha, preste atenção. Antes que isso ocorra, a vinda de Jesus, não deixe ninguém bagunçar o entendimento seus. Vai acontecer a apostasia. E também tem que se manifestar o filho do pecado. Mas antes que isso aconteça, ainda há um que detém. Vocês sabem quem está detendo. Paulo, ele não dá. Paulo fala que um detém. Paulo não fala que a detém. Uma detém. Não, Paulo não cita a igreja. Paulo não cita, amados, nada. Não tenta ser, entendeu? Expert. Não tenta entender, não tenta adivinhar e fazer com que toda a humanidade, ou todas as pessoas creem. Porque dentro da palavra de Deus não há teólogo. Dentro das Escrituras não há quem possa provar que a vinda de Jesus será secreta, que a vinda de Jesus virá antes da tribulação. Está dentro da palavra. Mateus 24, Jesus ele é bem específico. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo ele não te dá detalhes de quando será, o que acontecerá, entendeu? Paulo simplesmente fala que vai vir apostasia. Vai se manifestar o filho da perdição. Paulo fala que é no soar da última trombeta. Então, meu amado, não tenta fechar os olhos para a verdade. É a palavra de Deus. Muitos dizem que Apocalipse está em ordem cronológica. Apocalipse não está em ordem cronológica. Se você começar a ler Apocalipse e começar a estudar as profecias, pegar os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, as cartas de Paulo, e começar a estudar profundamente a escatologia, você irá ver que Apocalipse não está totalmente em ordem cronológica. É como se pegasse um baralho e baralhasse tudo. É um pouco de confusão, por isso que muitas pessoas não conseguem entender Apocalipse. Porque para você entender Apocalipse, você tem que entender as outras profecias. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que começar desde Daniel, nas suas 70 semanas. Você tem que começar estudando as profecias, as quais já profetizavam acerca do tempo do fim, para que você possa entender. O que está acontecendo é que o diabo tem tentado cegar a mente das pessoas. O que o diabo tem feito, amados, é fazer com que você esteja tão seguro, mas tão seguro que vai ser da forma que eles pregam, que quando não acontecer da maneira que você está esperando,
você vai criar no seu coração uma fúria, uma raiva, dizendo, isto não é certo. Passei minha vida toda crendo que aconteceria assim. Por que agora aconteceu dessa forma? Eu não creio mais nesta palavra porque essa palavra mente. Eu não creio mais que existe um Deus porque disse que nos libertaria, nos livraria do tempo da aflição. E estamos aqui, passando por todas as aflições. É por isso que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus nunca te prometeu que você seria vencedor nesta terra. Jesus nunca te prometeu um mar de rosa nesta terra. Jesus nunca te prometeu bens materiais nesta terra, como ele fala para Pedro. Nessa terra não te prometo nada, mas na outra vida 100 vezes mais. Jesus nunca ofereceu a ninguém vida boa, por isso ele diz, quem quiser vir pós mim. Olha o que Jesus oferece. Negue-se a si mesmo. Ou seja, não tem valor. Não tenha valor na sua vida. Não valorize a sua vida. Tome o quê? Tome a sua cruz. O que essa cruz simbolizava? Maldição. Maldito é aquele que é pregado no madeiro. O que a cruz simbolizava? Morte, sofrimento. Vem e segue-me. Jesus disse, vem seguir-me. Vem andar atrás de mim. Porque eu sou o caminho. Todo louco que entrar por este caminho, todo louco que abandonar mãe, abandonar pai, abandonar família para este caminho, ele entra num caminho seguro. Jesus foi um louco, amado. Quando você olha a vida de Jesus, Jesus não era esse simples Jesusinho que eles pregam aí, não. Jesus era louco. Jesus, ele chegou e colocou a corja da religião de lado, os que se diziam ser os crentes da época, os fariseus, e Jesus foi sentar com prostituta, com cobrador de imposto, com pecadores, com pobres, com leprosos. Jesus não procurou a mídia, como muitos falam. Jesus não procurou os governadores, como muitos pregam. Jesus não ofereceu riqueza. Todos que chegaram para Jesus, Jesus ofereceu sofrimento. Jesus ofereceu passar, às vezes, até necessidade. Ele vira para um homem rico e fala, olha, está faltando uma coisa. Você diz que conhece todas as escrituras, conhece os 10 mandamentos, tem praticado, ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem. Abre mão do material, meu filho. Depois você vai amar o teu próximo. Você vai partir com os pobres. Depois você vai fazer um ato de fé, seguir. Agora, se tiver de comer, comemos. Se tiver onde dormir, durmamos. Se tiver onde beber, bebamos. Porque o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Toma cuidado com esses pregadores que tem por aí. Esses os pregadores que se dizem serem donos da verdade. Jesus alertou sobre eles. Paulo passa todas as suas cartas brigando com os judaizanos, com os que estavam infiltrados, dizendo que eram os donos da verdade. Paulo briga com eles. Paulo bate de frente com eles. Paulo em Coríntios fala. Paulo em Gálatas fala. Em Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a Tito. Paulo, ele ensina, ele adverte. Cristo nunca mandou ninguém buscar nenhum prazer nessa terra. Cristo não mandou ninguém amar nada dessa terra. Cristo nunca ensinou que você deveria juntar tesouros nesta terra. Presta atenção. O inimigo, ele quer fazer com que você pare. Fica cego. Como ele tem cegado o entendimento das pessoas, ele quer cegar o teu entendimento. Fazer com que você acredite em heresias, para que você não alcance, para que você, quando chegar naquele dia, é por isso que Jesus disse, quem me negar diante dos homens, eu nego diante de meu Pai. Esteja pronto para o pior. Esteja pronto para não ter a sua vida mais por preciosa. A partir de hoje, seja uma pessoa diferente. Não abaixe a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Você é representante de Cristo. Se você morrer, você parte para Cristo.
Mas se você o rejeitar, é por isso que a palavra diz, se mostrares frouxo no dia da tua angústia, no dia da tua aflição, a tua fé será pequena. Não te mostres frouxo. Se a tribulação vier, passe por ela. Se colocarem uma arma na sua cabeça dizendo, negue a Cristo, não negues. Mais vale a pena estar com Cristo do que estar neste mundo. Diz como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma palavra dura, mas é a palavra que diz. Temos que estar atentos. Temos que estar esperando o inesperado. Vamos estar esperando o inesperado. Para que esse dia não te pegue de surpresa. Não! Esse dia não me pegue de surpresa. Já estava esperando. Estou pronto. Não aceito. Nego. Se é para morrer, morro agora. Se é para sofrer, sofro, mas sofro com Cristo. Porque assim como passou Estevão, apedrejado ali, mas não se calou. Olhava para o céu, as pedras caíam sobre Estevão, mas o céu, aleluia, estava aberto. Ele já via a glória. Assim possa ser você também, meu amado. Abre o teu coração para Cristo. Abre o teu coração para esta palavra. Esta palavra que é vida. Esta palavra que te abre o seu entendimento. Conheça essa verdade te libertará. E quando chegar a apostasia, você não será um desses que apostatarão da fé. Por crerem em heresias e não crerem na verdadeira palavra, serão enganados. Serão esses ludibriados nesses dias por aqueles falsos profetas. Amém? Eu encerro aqui mais um trabalho do Caminhando com Cristo. Eu sou o presbítero Carlos e sempre quero trazer para você uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem que sempre estará baseada na palavra, não no meu pensamento, mas o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina. Porque quando nós apresentamos a palavra, não tem como você combater, não tem como você lutar contra, não tem como você lutar contra a verdade. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir o seu intelecto, para que ninguém venha mais fazer com que você seja pego de surpresa. Para que ninguém venha mais fazer com que você seja honesto na palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém.